Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo, gerente de investimento da Elos, e hoje a gente está aqui para fazer mais um episódio do Elos Entre Nós, sendo que hoje a gente vai abordar o tema de fundos de renda variável. Primeiro eu gostaria de agradecer o time do Itaú. A gente tem aqui o Jefferson Soares, mais conhecido como Jeff, que é head de distribuição dos fundos de pensão e seguradora. A gente tem o Jordano, Rodrigo Jordano, que é head de gestão do Itaú Funds of Funds. E o Gabriel, gerente comercial também do time aqui do Jefferson e do Rodrigo. Eu acho que antes da gente começar, eu vou falar um breve comentário e já passo para vocês. A Elos recentemente fez uma mudança na estratégia de fundos de renda variável e a gente fez um processo de seleção onde o time do Itaú, né, foi aí selecionado para fazer a gestão do nosso fundo. E diferentemente do passado, a gente fez uma consolidação por meio de uma estrutura de fundos de fundos. Né, a ideia aqui, então, hoje é passar para os nossos participantes um pouco do conceito, né, o que de fato é o Funds of Funds e como que o Itaú está posicionado nesse segmento. Né, então, primeiro prazer aí pela presença de vocês. Obrigado, Leonardo. Primeiro, agradecer aqui o espaço. Estão bem contentes aqui em receber o mandato para nós, cientes da responsabilidade, obviamente. E vai ser um prazer aqui discutir um pouco sobre o fundo de renda variável, nosso processo de investimento, como é que a gente vai construir, né? Já tem construído a carteira de vocês, mas como é que vai ser a jornada daqui para frente. Prazer, obrigado pelo convite. Obrigado. Legal, Leonardo. Primeiramente, queria agradecer também a oportunidade aqui, um relacionamento que a gente já tem com a Fundação Elos de longa data, né? Então, é mais um desafio que a gente tem agora com essa gestão do fundo de renda variável. Enfim, mas eu acho que a gente tem aqui um trabalho importante, legal o tema, queria agradecer o convite, a possibilidade da gente falar um pouquinho como que é dentro da Itaú Asset, o desenvolvimento desse trabalho de gestão, né? Enfim, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você. Bom, gostaria de reforçar aqui o agradecimento, Leonardo, pelo convite. Como você comentou, eu sou responsável pelo relacionamento aqui com a Elos e é sempre muito legal ter oportunidade aqui de conseguir vir e falar um pouco sobre o que a gente tem feito aqui, o que a gente tem visto de gestão, o que a gente tem movimentado nos portfólios de vocês e no final o participante aqui é sempre o beneficiário final e o que a gente está pensando aqui quando monta as estratégias, né, e tudo mais. Legal, obrigado, pessoal. Acho que para começar, vale a gente falar um pouquinho, né, se vocês puderem abordar o que é o Itaú Asset, o que é o Itaú Funds of Funds, para o nosso participante poder entender a magnitude do Itaú nesse segmento. Claro, legal. Leonardo, acho que eu posso ajudar nessa frente. A Itaú Asset hoje ela é uma asset que possui mais de 60 anos de mercado, né? Ela hoje é uma asset independente, embora esteja vinculada ao grupo, né, conglomerado Itaú Unibanco. E a gente tem um trabalho lá de, basicamente, gestão de recursos de terceiro. Então, aqui a gente fala basicamente só de recursos de clientes do banco. E são divididos em vários canais, e tem um canal que é o canal institucional, no qual a gente está aqui hoje, né, representando. E dentú da Itaúasset a gente separa essa gestão em algumas vertentes, né? Então, quais são elas? Então, a gente tem o Asset Core, que é o, né, que a gente normalmente trabalha ali com a gestão relacionada a fundos beta e também fundos ativos, né? A gente tem o projeto Multimesas, que é algo que a Itaúasset desenvolveu no mercado brasileiro, com um foco em alfa, em trazer outras alternativas para os nossos clientes. E a gente tem a parte de Solution. Dentro da área de Solution tem ali a área de Fund of Funds, no qual hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. O Jordano está com a gente, vai poder explorar bastante esse tema. Então, hoje somos o maior asset privado, né? Alguma coisa ali próximo a 800 bilhões de ativos sob gestão. E a gente sempre fala, o foco aqui é no cliente, por isso que a gente tem uma equipe dedicada para investidor institucional, então a gente entende desse passivo, a gente está junto com esses clientes no desenvolvimento de produtos, de soluções, né, com foco não só, obviamente, nas janelas mais de curto prazo, mas a gente sabe que aqui é uma geração de valor de longuíssimo prazo, pensando em aposentadoria, no benefício do participante. Né? Então, esse é o contexto no qual hoje está inserido a Itaú Asset. Legal. E do teu lado ali, Jordano, se você puder contar um pouquinho para a Claro. gente do Funds of Funds, acho que é Claro, interessante. claro. Como o Jeff já bem antecipou aqui, a gente faz parte da mesma diretoria, né? A diretoria de gestão de investimento. E uma das verticais, né? Uma das mesas é a mesa de solution, no qual o Fund of Funds faz parte junto com uma outra mesa para dar uma solução mais completa aqui para o nosso cliente, né? O Fund of Funds especificamente já tem uma longa jornada aqui dentro do banco. A gente praticamente iniciou
o nosso processo lá em 97, desde a época do Unibanco, e depois com a junção do Itaú, isso foi evoluindo, né? Essa área ao longo do tempo, a nossa operação ao longo do tempo. E basicamente o que a gente faz, né? O nosso objetivo principal é fornecer para os nossos clientes do Itaú uma alternativa que tenha também a possibilidade de alocação em terceiros. Né? Então, o Fund of Funds é uma área totalmente voltada para a gestão, a gente é remunerado, né? A nossa grande parte da nossa remuneração variável vem em cima de performance, então a gente é uma mesa de gestão, como as paralelas aqui que o Jeff comentou, mas ali dentro da nossa carteira, ao invés de ter ativos direto, né, predominantemente, predomina na nossa alocação cotas de fundos, e podem ser fundos de terceiros ou fundo da própria asset. A gente tem total independência para analisar a indústria como um todo e montar o que a gente julga ser a melhor carteira em relação de risco-retorno, alinhado e customizado com o objetivo do cliente. Enfim, a gente tem liberdade total para analisar a indústria inteira, não só a Itaú Asset, como também todos os fundos aí, das assets independentes, etc., e montar uma carteira de fundos. Né? No caso da Elos aqui, a gente tem um fundo, né, um fundo de fundos de ações, então a gente concentra, né, a nossa carteira em fundos de ação, e aí, óbvio, vou comentar um pouco para vocês aqui todo o processo para se analisar esses gestores, para construir um portfólio em cima disso, né, uma dinâmica aqui de construção de carteira ao longo do tempo, que a gente vai entrar um pouco em detalhe, mas basicamente essa é a nossa história. O Fund of Funds hoje tem 250 bi, basicamente, de gestão, é o maior Fund of Funds do Brasil, então é uma operação já bem consolidada, nós estamos hoje praticamente 40 pessoas, e junto com o Solution, né, agora, que teve esse movimento recente, a gente agrega mais uma solução, né, então Solution tem bastante complementaridade em relação ao Fund of Funds, né, no sentido que eles são mais especializados nos próprios ativos, etc., então a junção aqui faz total sentido, vai gerar uma complementaridade bacana para o nosso cliente, para ter uma solução mais completa. E essas duas áreas juntas hoje somaram 450 bi, basicamente. Tá? Então, um volume bem representativo aqui. Legal, você tocou num ponto que é interessante, às vezes a gente recebe questionamento dos participantes, porque como a gente fez essa mudança recente na estrutura, né, a gente recebe algumas dúvidas, poxa, mas vocês concentraram as alocações de renda variável, né? Acho que hoje a Funcef, a Elos, tem aproximadamente 200 milhões de reais no fundo. E vem essa pergunta sobre diversificação, né? E, na verdade, o Funds of Funds, apesar de ser um veículo único gerido pelo Itaú, a gente tem uma diversificação interessante lá dentro, né? Claro. Por estratégia, por fundo. Eu acho que se vocês puderem falar um pouquinho das subclasses, né? Como que as subclasses dentro do nosso fundo, né? Ou dentro da área de Funds of Funds, que eu acho que é bacana para a gente entender um pouquinho melhor. Vou comandar essa resposta aqui, mas Gabriel e Jeff ficam à vontade para me complementar também, mas basicamente o que a gente olha quando a gente enxerga, né, um produto, né, um fundo de ações, a grosso modo a gente tenta classificar ele em duas caixinhas diferentes. Tá? E o output final, né, que diferencia essas duas caixinhas, vai ser a aderência que o fundo vai se propor a ter em relação ao índice Bovespa. Tá? Então, vão ter alguns fundos que a gente chama de índice ativo, que vai ter todo um processo, toda uma dinâmica de construção de portfólio mais baseada no índice Bovespa. Então, eles constroem o portfólio olhando, né, como é que está a divisão setorial do índice, eventualmente fica fazendo algumas operações over e under em relação aos setores e às empresas que compõem o índice Bovespa. Normalmente, esses fundos têm uma aderência ao índice Bovespa maior, né? Então, eles têm um tracking error, que a gente chama, né, menor, né, ao longo do tempo. Eles ficam mais coladinhos no índice Bovespa ao longo do tempo. E a segunda caixinha, que a gente chama de retorno absoluto, são fundos que pouco observam o índice Bovespa ao longo do tempo. Praticamente, para ele construir o portfólio e orientar o seu processo de investimento, ele não se baseia em nada no índice Bovespa. Então, normalmente são carteiras mais concentradas, com pouca sobreposição, né, em relação ao índice. As ações dificilmente estão presentes no índice, né, ou em menor magnitude do que o índice ativo que eu comentei agora, né, e eles têm uma possibilidade de tracking error maior, ou seja, eles vão ter um descolamento em relação ao índice Bovespa ao longo do tempo mais significativo, né? As duas caixinhas são muito interessantes, tá? Então, acho que talvez o principal benefício do Fund of Funds é isso, né? Você unir perfis diferentes dentro de uma carteira e tentar aproveitar o melhor dos dois mundos,
né? Porque vai ter alguns anos, né? Vai ter alguns ambientes que vai ser mais favorável para o índice ativo, vai ter alguns ambientes que vai dar mais oportunidade para o retorno absoluto. E o bom é você aproveitar o potencial de retorno desses dois perfis numa carteira única, né? Para você ter uma jornada mais consistente ao longo do tempo e tá sempre mais ter sempre mais facilidade para se adaptar a ambientes diferentes, vamos dizer assim, né? Mas basicamente o índice ativo ele é mais colado no índice, tem um potencial de retorno menor ao longo do tempo, mas em contrapartida ele é mais consistente em relação ao índice, tá? E o retorno absoluto no longo prazo vai ter um potencial de retorno maior, mas ele vai ter um voo, né, uma jornada menos consistente, né? Ele vai se descolar muito para o bem e para o mal do índice no ano a ano, tá? Então a composição dessas duas caixinhas é o que a gente tenta trazer a melhor combinação possível, né? Gerar essa diversificação para os nossos clientes e aproveitar esses dois perfis diferentes, tá? Leonardo, se eu puder complementar, Claro. acho que tem uma coisa que é legal aqui compartilhar com os participantes, que é a consolidação do modelo, né, de seleção desses gestores. Porque quando você fala em renda variável, né, imagina uma pessoa física que tem que chegar numa determinada instituição, né, e começar a trabalhar com essa visão. Então eu quero um fundo mais colado no índice, eu quero um fundo menos correlacionado com o índice, né? Isso se traduz num tema que o Jordano colocou aqui, que seria o tracking erro, né? O quanto que ele descola, né? Então essa é uma conversa bastante complicada para quem, né, não vive isso no dia a dia, né? Então quando a gente fala de Fund of Funds dentro da Itaú, acho que problema então ela soluciona para o participante no final do dia, né? Que eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. Então, desde o critério de você identificar qual que é esse veículo, qual é essa casa, né? Como é que eu avalio se é bom, se é ruim, né? De que forma eu consigo identificar oportunidades no mercado que só serão consolidadas e depois divulgadas depois de 12, 24, 36 meses, quando você olha, né, para uma cota e fala assim, esse cara é bom, já decorreu 36 meses muitas vezes, né? Então, como é que a Itaú Asset faz para resolver esse problema? Então eu tenho que selecionar os melhores, eu tenho que saber quem eles são, de onde eles vieram, né? Assim, qual o histórico de performance que essas pessoas têm, né? Então a gente tem um database que eu falo, né, que foi consolidado ao longo de décadas aqui, né, mais de 10 anos que tem a nossa área de Fund of Funds, onde a gente conseguiu mapear esse mercado inteiro. Então é através desse mapeamento que a gente leva hoje os produtos, né, ou as casas que são selecionadas, os fundos que estão dentro do fundo da Elos aqui, são casas que, de certa forma, foram referendadas pelo Itaú. Então é muito relevante a gente trazer isso para discussão, porque isso traz uma certa tranquilidade. É um modelo consolidado, é um modelo que foi testado, é um modelo que consegue identificar, né, grandes casas que surgiram depois no cenário de ações aqui no mercado brasileiro, surgiram dentro da área de Fund of Funds do Itaú. Ou porque a gente conseguiu identificá-las inicialmente, ou porque a gente conseguiu ter uma relação inicial com elas, conseguiu determinar quais seriam as estratégias que seriam seguidas para atender um mercado que a gente conhece bem, que a gente está no dia a dia, que é o mercado de fundações. Então, acho que é muito legal a gente trazer, né? O Jordano está abordando aqui o tema, né, de como que é a construção, mas o por trás dessa discussão é super relevante para tranquilizar e trazer a informação de que essas casas foram testadas, né? É um processo de due diligence muito intenso, né? E periódico, né? E isso tem custo, né? Você tem uma equipe voltada, acho que depois o Jordano vai falar um pouquinho sobre isso, tem uma equipe voltada para ir lá, visitar a casa, né? Conhecer, ver como que é a estrutura dela, estrutura de incentivos, né? Se ela realmente tem uma estrutura mínima de risco, de compliance, né? Então isso daí é um processo que ele é contínuo, não é um processo que você vai lá, faz uma análise, valida aquela casa e não volta mais. Não, o tempo todo a gente está em contato com essas casas. Porque é muito importante você identificar qual é o momento de entrar, mas é tão importante quanto você identificar o momento de sair, se esse for o caso, né? Então, só para complementar aí. Ótimo. Jeff, você tocou num ponto que é interessante, né? A gente, só para trazer alguns números aqui, né? A indústria de fundos no Brasil, ela é bastante grande, né? Em torno de 28 mil fundos, né? Pelo último levantamento ali que a gente fez, 7 trilhões de reais, né? Então, você trouxe esse ponto da dificuldade de você, né, saber exatamente quem que é o cara que está fazendo a gestão do teu dinheiro, né? Ter um acompanhamento próximo. A gente tem visto, né? E aí eu vou pedir para o Gabriel comentar um pouco, os fundos de pensão do porte da Elos indo atrás e buscando as consolidações, né? Isso é um movimento que a gente vem observado e contar com o apoio da estrutura, né,
de vocês, acho que sem dúvida é bastante relevante para a gente ter sucesso nessa estratégia, né? E aí, Gabriel, se puder falar um pouquinho, né, como é que está esse movimento de Funds of Funds nas outras entidades, né? Como é que você tem observado isso no mercado? Não, perfeito, exatamente. A gente tem visto um movimento aqui bastante recente, aqui nos últimos 2, 3 anos, de cada vez mais fundações vindo atrás do Itaú, né? Para ver como é que funcionaria esse processo de consolidação e tudo mais, porque eles veem bastante valor agregado, né? Então, como foi comentado aqui pelo Giordano e o Jefferson, a gente tem desde a parte de seleção do gestor, que é um processo super robusto, então a gente consegue ali ter informações, a gente tem um time de mais de 30 pessoas olhando diariamente, acompanhando o mercado de assets, vendo o que está sendo lançado aqui de produto novo, se faz sentido fazer parte do portfólio ou não, né? E acompanhando aqui todas as movimentações para selecionar as melhores casas, coisas que por mais técnica que seja uma equipe de fundação, muitas vezes eles não conseguem acompanhar com esse mesmo nível de profundidade. Além disso, tem um ponto que o Giordano comentou da gente conseguir fazer essa movimentação entre índice ativo ou total return, né? Então, com base no cenário aqui, a gente consegue agregar valor de diferentes formas, desde a seleção do gestor propriamente dito, até a parte ali do que vai ser mais iniciativo, se a gente está com um viés de estar mais voltado para retorno absoluto, então agrega bastante valor e é um movimento que as fundações têm buscado mais para conseguir acompanhar aqui essa tendência de mercado, né? Isso sem contar aqui também a parte de rebate, que está numa estrutura de FOF. Eu ia até fazer essa pergunta agora, eu tomei nota, a gente, né, antes tinha uma estrutura com 12 fundos mais ou menos na carteira de renda variável, com gestores diferentes, taxas de administração que divergiam entre si, então era uma estrutura mais complexa de fazer gestão. E quando a gente fez a consolidação, o fundo ele tem hoje uma taxa de administração anual, salvo engano, de 0,30, algo assim, né? E a gente também recebe pergunta dos participantes, poxa, mas então você está pagando 2 vezes, né? Como é que é essa questão na prática, né? Porque a gente sabe que tem, né, a questão do rebate, a gente já vem acompanhando que o rebate muitas vezes paga a taxa de gestão, né? Então, na prática, o que a gente tem é que o serviço que o Itaú presta, ele meio que sai ali quase que de graça, né? Então, esse rebate, ele é isso mesmo, assim, né? A gente tem o retorno do recurso para o fundo. Exatamente. Aqui dentro da estrutura, nós temos um time aqui bastante robusto. Como o Giordano comentou, o tamanho do FOF é bastante grande aqui no mercado, então a gente consegue aqui negociar essas taxas e reverter 100% desse valor para dentro dos fundos, né? E no final do dia, o participante é beneficiado. Então, isso é uma questão bastante interessante, apesar de não ser o foco, né, do FOF, o Giordano pode até comentar, não é o principal driver, a gente consegue reverter isso muitas vezes saindo até uma taxa negativa que se fala no mercado, mas não é negativa, mas de que o retorno aqui, o benefício que volta para o fundo é ainda maior do que a Esse taxa. ponto que o Gabriel mencionou é super importante, porque a nossa alocação, nada é orientado pelo rebate que nós vamos receber, né? Mas óbvio que o rebate acaba sendo um benefício para o nosso cotista, dado que a gente devolve todo o rebate para dentro do fundo, né? Só talvez um passo antes aqui, não sei se todos sabem exatamente o que é o rebate, né? Bacana. Se você puder falar, Giordano, acho que ajuda. O rebate é um contrato que a gente faz de 2 partes, né? Então a gente tem um contrato de rebate com cada uma das gestoras que a gente aloca, a gente negocia um rebate diferenciado em cada uma delas, né? É uma negociação individual, né? Sempre entre Itaú e uma casa, entre Itaú e outra casa, etc. Que é a devolução de parte da remuneração deles para dentro do alocador, né? Para voltar para o alocador e por nossa orientação, né? Por nossa vez, a gente devolve como alocador para dentro dos nossos fundos exclusivos aqui para os nossos cotistas. Então, aquele 2,20 que o mercado recebe, né? Ele devolve parte disso para o alocador e o alocador, né? Tendo o Itaú aqui, ele acaba devolvendo para dentro do fundo exclusivo, tá? Então, é importante mencionar também uma coisa, né? Que o rebate ao longo do tempo, ele não necessariamente vai ser constante, tá? A gente tem a negociação tanto da taxa de administração como da taxa de performance. Então, tem um rebate recorrente, vamos dizer assim, né? Que é a taxa de administração, vindo da taxa de administração, e um rebate também da taxa de performance, e isso pode oscilar, né? Essa segunda caixinha aqui acaba oscilando ao longo do tempo, dependendo da performance que o gestor acaba gerando em relação ao Ibovespa ou em relação ao benchmark dele, que às vezes é IPCA+, etc. Né? Então, ela não é constante ao longo do tempo e varia, um dos componentes varia em relação à performance que os gestores vão ter.
Legal, bacana. Tá? Vale destacar, né, Leonardo, que o passo que a Fundação Elos deu nesse sentido, ela foi benéfica para o participante no final do dia, porque é o que você falou, se você tinha antes uma carteira de ações que cobrava ali normalmente 2% mais 20% de performance, até 2% de taxa de administração, mais 20% de performance, que todo mundo já fala 2,20, né? Mas para o participante que está ouvindo ali é isso. Então o gestor cobra uma taxa de administração e sobre o benchmark, né, que é o que a gente espera que ele gere valor, ele cobra a taxa de performance ali também. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que o passo que foi dado pela fundação vai no sentido de reduzir o custo no final do dia. Porque se você deixa de alocar diretamente, você contrata a Itaúasset para fazer isso, o que a gente conseguiu foi devolver essa taxa num formato de taxa de... Né, como foi comentado aqui pelo Giordano, o que no final do dia, se os fundos em média cobram 2%, o que a gente está falando ali cobraria então o custo final para o participante é 1,5%, eventualmente até 1,40%, dependendo da condição de rebate que a gente tem. E a gente usa o tamanho da Itaúasset. Não adianta a gente ficar falando aqui só em números, que a gente é representativo, que a gente tem uma fatia grande de mercado, mas é importante dizer que a gente usa isso a favor do cliente. Então, quando a gente fala que a gente usa a favor do cliente, é isso. Então, eu sou um grande distribuidor, né? Eu consigo ter aqui dentro do Itaú todos os segmentos como eu mencionei. Então, para esse cliente que é uma casa independente, é importante olhar para o Itaú e falar, olha, eu não preciso me preocupar muito de distribuir, né, seja para um cliente pessoa física ou para um fundo de pensão, porque eu tenho um parceiro comercial importante que é a Itaúasset, que me distribui isso. Então, para ele acaba sendo também, né, uma opção mais barata de distribuir quando aceito dentro dos nossos processos aqui de avaliação dessas casas e desses fundos também. Legal. A gente abordou muito agora a questão do custo, mas, Giordano, eu queria que você tentasse falar um pouquinho pra gente sobre a estrutura que você tem lá na área de Funds of Funds. Claro. Né? Assim, como é que é? Tamanho de equipe, risco, jurídico, como que é esse back-office ali para você e a equipe de gestão, para a gente trazer um pouco para o participante essa Perfeito. Perfeito. Primeiro, focar aqui na parte de gestão, né, do qual eu faço parte. Basicamente, a gente tem um processo ali dentro, Leonardo, que ele é conduzido por duas equipes, tá? Num paralelo com uma asset tradicional, a gente tem uma equipe mais focada na análise, né? Eu vou discutir um pouco para vocês o que eles fazem exatamente. Uma outra de gestão especificamente. E todas as decisões de investimentos, elas são coordenadas e colegiadas entre essas duas equipes, tá? Então, a gestão basicamente fica focada nessas duas equipes aqui. Hoje, praticamente, o nosso comitê de investimentos, né, que é composto por essas duas equipes, na parte de líquidos, ela gira em torno de 16 pessoas, mais ou menos, tá? O Fund of Funds como um todo tem mais de 30, né, que tem outras áreas que suportam, mas a área de gestão representada por essas duas equipes tem 16. Como que funciona ao longo do tempo? Eu gosto até de falar para os nossos clientes, né, que basicamente 50% a 70% do tempo essas duas áreas é uma coisa só, tá? Porque a gente está ali constantemente discutindo sobre os cases, discutindo sobre as nossas carteiras, como é que a gente vai construir nossos portfólios, enfim, é uma área em conjunto, né, que acaba ficando ali representada por esse comitê de gestão. Mas onde que a gente se despluga especificamente? A área de análise, como eu comentei aqui, né, que é o nosso research, ele acaba sendo responsável por fazer essa análise primária das gestoras, então vai fazer uma visita com o gestor, vai pegar todas as informações que a gente já julga ser importantes, né, para a construção do case de investimento e realmente construir o case de investimento. Trazer algumas análises específicas, alguns estudos aderentes ao perfil do fundo que ele está analisando, enfim, vai montar o case de investimentos. Aí, uma vez por semana, no mínimo, tá? Normalmente sexta-feira e até às vezes na quarta-feira também, né? Entre 1 a 2 vezes por semana, um analista dessa equipe de research traz o case de investimento que ele montou para esse comitê de gestão, né? Que faz parte dessas duas equipes. E a gente analisa e debate todos os detalhes sobre essa asset independente, tá? Então, é um material bastante rico, né? Onde a gente entra muito no detalhe. Posso até falar um pouco quais são as variáveis que a gente olha lá para um pouco mais para frente, mas a gente debate durante 1 hora e meia cada case de investimento, tá? Aí, uma vez a cada 2 meses, essa reunião que era estritamente de análise, ali não era essas reuniões semanais, não se toma nenhuma decisão. A gente vai lá e faz a análise do case para decisões futuras. Então, esse mesmo comitê de investimento, uma vez a cada 2 meses, ele se transforma num comitê de gestão. Então, dado todos os cases que a gente analisou em conjunto, ao longo do tempo, etc., a gente abre todos os nossos mandatos, tá, abertos, e a gente constrói o portfólio em conjunto. Hoje tem até uma formalidade nesse processo, né? Como tudo no Itaú, é bem processual, né? Tem bastante governança por trás. E hoje
nessa nesse comitê de gestão, quando a gente vai decidir por um portfólio, a gente tem 3 votos, basicamente. Um voto da própria equipe de análise, um outro voto da equipe que hoje é representado, né, liderado por mim, que é a gestão de portfólio, e um terceiro voto, que é o nosso diretor. Não existe hierarquia aqui, não existe diferença de votos. Normalmente, quando a área de análise está em consenso com a área de gestão de portfólio, a gente já mata ali a decisão, e quando não tem consenso, o diretor arbitra sem uma hierarquia diferenciada, etc. Tá? Então, é uma decisão bastante colegiada, envolvendo 16 pessoas aqui, como eu comentei, tanto da minha equipe quanto da equipe de análise. Mais da metade desses profissionais tem mais de 10 anos fazendo Fund of Funds de experiência. Então, não é nem que ele tem 10 anos de mercado, ele tem mais de 10 anos fazendo Fund of Funds. Então, é uma discussão bastante rica nesse sentido para a gente construir os portfólios. Aí, depois de feito isso, que a gente vai determinar a nossa diretriz de alocação, a gente vai se desplugar de novo. Tá? Então, a minha equipe vai conduzir a gestão de todos os fundos exclusivos que a gente tem. Seja do canal private, seja do canal institucional. Então, tem um portfólio manager da minha equipe que é responsável por fazer a gestão dos fundos institucionais e expressar aquela diretriz de investimento. Então, note que não tem espaço para ele aqui ter uma gestão personificada nele, né? Então, ele está representando o que a gente está discutindo em conjunto no comitê, essas 16 pessoas que eu tanto comentei aqui, e ele vai expressar esse negócio dentro dos fundos exclusivos no canal institucional. Tá? Então, a governança da gestão de investimento é feita dessa maneira. Só que tem toda uma retaguarda, né? Como você mesmo comentou, né? Putz, mas e além da área de gestão, né? O que envolve o Fund of Funds? Tem uma série de coisas. Acho que um passo antes aqui, que é até legal, que o Jeff comentou um pouco, cada área dentro do banco vai ser responsável por uma ótica quando vai fazer a diligência na gestora. E a gente teve a humildade enorme ali atrás, né, de entender que, sobre a ótica de risco, será que o Fund of Funds seria a melhor equipe para analisar a gestora? Sobre a ótica de compliance, sobre a ótica para analisar um regulamento, né? Então, o que a gente determinou lá atrás? Vamos criar uma governança, né? O banco determinou. Vamos criar uma governança no qual 5 áreas independentes vão fazer uma diligência na gestora sob óticas diferentes. Né? Então, para aprovar um gestor dentro do Itaú, são 5 áreas. O Fund of Funds vai analisar o processo de investimento, vai analisar quem são as pessoas e o alinhamento de interesse, se aquele cara, no final das contas, né, se aquele gestor tem potencial de gerar um bom resultado lá na frente ou não pela estrutura e processo que ele montou. Agora, sobre a ótica de risco, tem uma equipe de risco apartada do Fund of Funds que vai lá fazer a diligência. Compliance é a mesma coisa. Regulamento, coisas ligadas ao jurídico, o próprio jurídico vai lá, né? E outra área, uma quinta área aqui não menos importante, né? No processo, com bastante importância também, é a área do fiduciário, né? Então, para um gestor ter aprovação dentro do banco, precisa ter o ok dessas 5 áreas independentes. Se uma levantar a mão e falar, olha, não estou confortável com determinada variável, etc., a gente não segue o processo enquanto a asset independente que a gente está olhando não se adeque a esse ponto e realmente receba o ok dessas 5 áreas. Né? Então, tem essa aprovação inicial do gestor, né? Depois ainda tem uma segunda aprovação que é do fundo específico, e depois de aprovado, todos os fundos ficam elegíveis para o Fund of Funds analisar, né? Especificamente sob a ótica de gestão daí, né? E construir seu portfólio em cima disso. Tá? Então, tem toda essa governança aqui que eu acho que é super importante a gente deixar aqui na mesa, né? Que traz uma segurança, que é como o Jeff comentou, né? No final das contas, vocês estão delegando a gestão para o Itaú, né? Então, toda a responsabilidade fiduciária, a responsabilidade de gestão, etc., é nossa, né? As alocações que estão lá dentro é uma responsabilidade da escolha do Itaú. Né? Então, a gente reconhece isso e tem toda essa governança no sentido de construir um portfólio que faça sentido para vocês, que também dê bastante segurança para o nosso cotista final. Tá? Acho que esse que é o ponto. Você falou uma coisa importante, só para destacar, né? A Elos, quando tomou a decisão de fazer o aporte, a gente acho que conseguiu concluir a integralização dos nossos fundos, acho que em dezembro, salvo engano, né? E o time lá de vocês, acho que até fevereiro, março, fizeram um rearranjo do portfólio. Então, desde março, abril, a gente tem, né, dentro da estrutura do FICFIA Elos, a estrutura com a cara do Funds of Funds do Itaú, né? E isso vem trazendo retorno, né? A gente tem ali um fundo que tem um bench de BOV+2,
né? E a gente fazendo as nossas reuniões de acompanhamento, a gente percebe que o fundo está conseguindo, né, na medida do possível, entregar o benchmark que se comprometeu Legal. ali no mandato, né? Bacana. A gente tem uma estratégia bem interessante, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, que quando a gente olha o portfólio do nosso fundo, vocês têm uma lógica de apostar, ou talvez não seja o termo certo, né? Apoiar ou fazer investimento naqueles gestores que estão começando ou que tiveram um case de negócio positivo em outra asset, fundaram a própria asset, e vocês fazem ali dentro do fundo. Se alguém puder comentar um pouquinho para a gente aqui, como é que é essa estrutura, por que vocês fazem isso, acho que é legal do participante entender. Vou comentar um pouco aqui, o Jeff e o Gabriel me complementam também, mas você está comentando sobre a incubadora, Isso. né? Que, se vocês olharem lá, ele chama Itaú Ações Multigestor X, a gente carinhosamente apelida de incubadora, que é o nosso veículo que a gente direciona para os gestores novos, tá? Então, qual que é a regra para ser elegível para entrar na incubadora? O fundo precisa estar numa fase inicial, né, de gestora, e normalmente isso se dá de 0 a 3 anos. Então, um gestor de 0 a 3 anos fica totalmente elegível para entrar na incubadora, e aí saiu desse intervalo de tempo, ou ele vira uma carteira core nossa, ou a gente eventualmente faz um desinvestimento se a gente não gostar da evolução do processo. Mas o que a gente identificou até, Leonardo, desde lá de trás, isso não vale só para a gestão de renda variável, mas vale também para a gestão de multimercado. É um conceito que acaba abrangendo aqui as duas estratégias, né? A gente percebeu ao longo do tempo que os gestores novos, eles tinham, na média, um potencial de ganho maior do que os gestores mais maduros, tá? Por uma série de razões. Mas poderia citar as duas principais aqui, que são bem intuitivas, né? Normalmente, o gestor novo, né, tá entregando completamente toda a sua energia voltada para aquele negócio, né, que é a grande tacada que ele quer dar na vida, né? Ele está sendo empreendedor pela primeira vez, ou é um grande negócio que ele gostaria de ter na carreira profissional dele, então ele está totalmente engajado ali, etc., focado naquilo, tá? Não que os gestores mais maduros não estejam, né? Mas talvez existe uma diferença aqui do engajamento. E o principal ponto realmente que a gente observou que vale a pena ser realmente o diferencial é o fato de que normalmente os gestores novos eles têm menos volume sob gestão. Aí quando você tem menos volume sob gestão, você tem uma vantagem competitiva em relação aos grandões que é enorme, né? Porque de fato você acaba tendo muito mais agilidade em entrar e sair no mercado, você consegue aproveitar algumas oportunidades que os grandões não conseguem, né? Então no caso de ações aqui da Elos, por exemplo, os fundos que estão lá na incubadora, por terem um PL menor do que os grandões, eventualmente, no caso de ações, né, eles conseguem entrar numa ação de liquidez menor, que tem um potencial de ganho maior, ou seja, ele acaba tendo um leque de oportunidades mais relevante do que um gestor mais maduro, que normalmente já tem um PL maior, e por questão de liquidez ele não consegue aproveitar algumas oportunidades de ações com menos liquidez, por exemplo, que os gestores novos conseguem. Tá? Então, por esse conjunto aqui de fatores, normalmente os gestores novos eles acabam tendo um potencial de ganho maior. Então, vocês vão ver ao longo do tempo, na construção de portfólio, né? E o fundo exclusivo aqui da Elos já está com essa cara, né? Já está, como você comentou, com o DNA do Fund of Funds. Normalmente você vai ver uma carteira, né? Entre o índice ativo e o retorno absoluto, somando entre 6 a 8, 6 a 10 nomes, tá? Combinando as duas estratégias e adicionando a incubadora. A incubadora vai ter um objetivo de diversificar essa construção de portfólio, né, de oxigenar, trazer oportunidades novas, tentar capturar os gestores novos que normalmente acabam tendo esse potencial de ganho maior, mas com uma relevância menor, porque não deixa de ser casas que estão evoluindo ainda, né? Nós estamos ainda observando mais como é que vai ser a evolução do start inicial, né? Vamos dizer assim, do gestor. Então, vocês sempre vão ver assim, a incubadora vai estar sempre entre 10% a 20% do portfólio e os 80% construído ali entre 6 a 10 nomes dentro de índice ativo de retorno absoluto. Mas a incubadora vale a pena vocês terem um ponto de atenção, porque é um case bem consolidado nosso. Se vocês olharem o histórico, é um histórico bem bacana do ponto de vista de performance, né? Justamente por esses fatores que eu comentei com você aqui, tá? O comentário que eu ia fazer, que me veio aqui agora, muito provavelmente, né, as entidades
não olham esses gestores que estão dentro da Com incubadora certeza. porque não entra no filtro, Com né, certeza. que as entidades costumam usar. Então a gente deixa, né, de lado. Eu passei em outras entidades, você tinha ali um filtro muito robusto, priorizando tempo, tamanho, certeza. né? Então, Aqui, esses Leonardo, filtros você ficam de citou fora. um ponto que foi bom você ter mencionado, porque é um fato super importante. No final das contas, se você testar praticamente os grandes fund of funds, os grandes consensos são similares. Uhum. Porque a indústria no Brasil é uma indústria pequena. Seja ela de multimercado ou de renda variável, é uma indústria que, no final das contas, consolida em poucos gestores. Então, os grandes consensos tem muita sobreposição. Sim. Se você olhar, né? Agora, onde a gente realmente tenta se diferenciar, né? Além dos gestores mais maduros, que são os consensos, de você ter uma possibilidade de um acesso diferenciado, quando o fundo fechado, ou quando o fundo estiver fechado, a gente consegue ainda um espaço aqui internamente, ou eventualmente numa negociação com o gestor. Eventualmente você pode ter um rebate maior que a gente devolve para o cliente, enfim. Tem essa possibilidade de diferenciação, mas no final das contas o call é muito parecido, né, dos grandes gestores. Agora, onde a gente tenta se diferenciar do ponto de vista de gestão é conseguir capturar um novo gestor que vai ser o destaque daqui para frente, Sim. né? Por isso que o nosso processo de investimento, e aí depois eu não sei se vai ter alguma pergunta nesse sentido, mas o nosso processo de investimento, ele é muito baseado nas variáveis qualitativas. A gente tenta fugir o máximo possível da dependência do histórico de performance daquele gestor. A gente foge do lugar comum, né, do investidor comum, né, como o Jeff comentou. O investidor comum normalmente vai avaliar se um fundo é bom ou não, ele olha o histórico de performance nos últimos 3 anos. Esse gestor foi bem? Possivelmente esse gestor deve ser um gestor bom, mas de fato, o que aconteceu lá no passado não necessariamente vai ser o que vai acontecer no futuro, né? Então, a gente vai tentar ter um olhar sobre a asset do ponto de vista de empresa. Vai entender quem são as pessoas que compõem a gestão, qual é o histórico profissional de cada um desses profissionais, se eles já trabalharam juntos ou não, que é muito relevante esse negócio de você ter entrosamento, além de ter experiência individual. Quanto mais experiência no mesmo projeto anteriormente, a gente acaba dando um ponto a mais, né, nessa avaliação. Você vai ver o alinhamento de interesse, né? O recurso na física do gestor está aplicado também no mesmo fundo que a gente vai alocar. O processo de investimento, se eles têm investimento em equipe para ter análise sobre todos os setores que estão na renda variável, enfim, vai ser muito mais qualitativo do que quantitativo. E por estar orientado nessas variáveis, a gente consegue normalmente antecipar os grandes calls. Porque a gente não precisa, olhando dessa maneira, a gente não vai precisar olhar como é que vai ser a cota dele. A gente já tem substância suficiente para determinar se aquele gestor vai ser bom ou não antes da cota aparecer. Então, normalmente, o Itaú, Fund of Funds, ele se diferencia muito nas tacadas iniciais. Que é quando pouca gente conseguiu já olhar aquele investimento e quando olhou, mas ainda tenho dúvida, vamos ver um pouco a evolução, vamos ver como é que essa cota vai evoluir ao longo do tempo, para lá na frente decidir se eu vou investir ou não. Como a gente confia muito no nosso processo, a gente assume o risco e já entra na cota inicial logo no início, tá? Então, normalmente a gente entra na cota 1 de vários fundos que acaba nos diferenciando em relação à performance lá na frente, tá? Esse ponto acho que é super relevante. Esse ponto é bem interessante, porque, assim, quando a gente olha para essas casas, né? O que a gente analisa, né, quando fala de qualitativo, né? Sim. Normalmente é normal, né? As pessoas querem empreender, então às vezes você sai com um time de uma casa, né? E vai abrir uma casa nova. Então por que ele faria isso, né? Bom, ele vai sair porque ele quer empreender, como a gente colocou aqui, mas de certa forma ele está trazendo parte dessa equipe. Então quando a gente olha para o qual, ele fala assim, bom, em determinada situação, esse time, ele foi ganhador, né? Então, quem são as pessoas que vão compor a nova casa? Né? Então, normalmente essas conversas elas estão muito próximas, né? Como eu falei no início, nós somos um grande hub de distribuição. Então, muitas vezes as pessoas que saem para empreender ou para fazer alguma outra casa acabam conversando com a gente também. Né? Então, assim, muitas dessas casas que depois de 36 meses, né, começa a aparecer no radar ou em 5 anos serão casas de sucesso, já nasceram dentro dessa área de incubadora do Itaú. Né? E por que isso é assim? Porque é normal, as pessoas vão se movimentando em carreira e tudo mais, né? E a consolidação do processo, o sucesso se dá da incubadora justamente por conta, né, do histórico que a gente tem dessas pessoas. Então, às vezes sai uma pessoa
de uma casa determinada, leva os principais analistas, né? Poxa, então a gente passa a avaliar aquela casa e também passa a avaliar o que sobrou da outra casa, né? Se teve impacto relativo, se a gente vai manter a posição, se não vai. Então, percebe que o grau de profundidade, quando a gente está falando de Fund of Funds e de um modelo consolidado, é isso. A gente está atento às novas oportunidades, às mudanças que estão acontecendo em outras casas, né? Enfim, em função dessa mudança de pessoas, porque a gente está falando de gestão de ativos aqui, né? E nesse mercado né, de renda variável, de multimercado, né? As pessoas que fazem parte desse time são as pessoas responsáveis pela geração, né? Não é a estrutura, não é o prédio, né? É a pessoa. Então, se é a pessoa, é importante a gente analisar como que ela é, de onde ela veio, em que situações ela ganhou dinheiro, em que situações ela perdeu dinheiro, que é normal. Né? Então, os mercados são cíclicos, né? Então, de repente, você pode estar na melhor estratégia em um determinado ciclo e ela performar pior do que a estratégia que era mais defensiva em determinado ciclo. Então, esse é um trabalho que vai da análise do profissional, análise do fundo, análise da casa e análise do ciclo. Então, esse é o pacotão que a gente entrega, né, com o selo de qualidade de um modelo consolidado, que é o selo de qualidade do Itaú, da área de Fund of Funds. Então, essa fala de vocês, ela me traz muito... Reforça a escolha da Elos, porque é simplesmente inviável a gente achar que uma equipe de 2, 3 pessoas, que é o que a gente tem ali na entidade, né, vai conseguir estar próximo de 12, 13 gestores diferentes, né, e justamente ter essa parte qualitativa muito bem definida, né? Então, ter uma estrutura como o Itaú tem, um processo bem definido, acho que sem dúvida, um ponto de sucesso aí do modelo, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu queria só pedir para o Gabriel contar um pouquinho da nossa rotina de acompanhamento ali, né? A gente tem uma dinâmica, né? A gente falou muito para dentro do Itaú, né? Como é que é essa dinâmica e como que tá, Gabriel, essa relação aqui, né? Entre a equipe, o time do Itaú. Se puder contar um pouquinho, a gente para tomar um café e volta no finalzinho. Ah, perfeito. Não, claro. Aqui a gente estruturou uma rotina de acompanhamento junto com a Elos, né, o time aqui técnico e as pessoas ali da equipe para ir acompanhando mensalmente, né? Então a gente tem essa rotina de acompanhamento que a gente faz uma prestação de contas, né? O time do Giordano ali da gestão entra todo mês, explica um pouco o que aconteceu de cenário, né? A performance do fundo de fato, as movimentações que eles estão planejando, o que eles estão vendo, o acompanhamento que está sendo feito. Aqui um ponto importante também, a gente falou muito sobre o processo de aprovação, né? A análise toda que é feita, mas isso vale ressaltar também que é algo contínuo, né? É um fluxo vivo, então mensalmente o time está ali acompanhando, se tem alguma movimentação do gestor, ou o Giordano até comentou sobre ter um patrimônio menor ali no início, e conforme vai crescendo, podendo perder ali algum potencial de geração de alfa. Então tudo isso é acompanhado, são diversas premissas que a gente vai ali nesse call passa um pouco na nossa cabeça, que a gente está pensando de cada gestor, o tamanho da alocação, se vai ter alguma movimentação, e a gente organizou também de tal forma que para vocês terem aqui contato de fato com o gestor que está ali tomando decisão no dia a dia, né, de qual papel comprar, qual papel vender de ações de fato, a gente coloca ali na linha também um gestor, né, para vocês terem essa proximidade ali e saber como é que tá a cabeça de cada nome ali que a gente tem na fundação. Então a gente tem essa agenda aqui definida para mensalmente fazer essa parte primeiro do resultado do FOF e depois a gente vai ali e vocês acompanham como é que tá gestora a gestora. Aí é o fio quente aqui, né? Assim, que a gente costuma dizer o seguinte: ter contato, né, não é só para fazer essa parte da manutenção, do diligence, dessas coisas. É saber qual que é a cabeça do gestor. Tá? Então, assim, e por quê? Porque, como eu falei, né, agora há pouco, são ciclos. Então, de repente, você tem um gestor que é super bom, funciona super bem, um modelo consolidado, mas naquela janela ele não foi tão bem. Então, é importante trazer para o participante, é importante trazer para o comitê, né, o que está acontecendo, né? Porque a primeira coisa que desperta a atenção é, pô, será que aconteceu alguma coisa? Mudou a casa? Pô, esses caras sempre foram ganhadores de dinheiro, mas será que nessa janela recente aqui aconteceu? Não. Aí é o momento da gente chegar na reunião e falar, olha, realmente aqui a gente mantém a posição, a gente não faz aqui a escolha e fica toda hora tradando o fundo, não é isso não é filosofia de área de Fund of Funds. O que a gente faz é defende o case, como, né, o Giordano colocou aqui, né? Pô, vamos passar de novo esse case, os clientes estão questionando, aconteceu alguma mudança na casa? Não. Pô, os caras perderam dinheiro, é parte do jogo, né? Não vai dar para ganhar 100% do tempo,
Mas o importante é a gente estar monitorando o tempo todo e a gente levar essa informação para o comitê que vai repassar para o participante. Olha, é isso mesmo, né? O mercado não está indo muito a favor dessas posições ou está indo a favor, então é hora de acelerar, é hora de reduzir, né? Então isso e essa comunicação com a fundação é o nosso termômetro para saber se a gente deve acelerar ou reduzir, se a gente deve, né, se está indo tudo bem. Então, é definida uma política de investimento? Sim, é definida, mas essa política ela está sendo construída também, porque nada é estático, né? A economia não é estático, né? O mercado de ações não é estático, a fundação não é estática, né? Então ela tem também mudanças né, da sua população ali em termos de assunção a risco, se eu quero mais risco, se eu quero menos risco. Então esse termômetro, ele é uma troca. A gente leva a informação para a fundação, mas a fundação também traz bastante coisa para a gente ali, para o nosso dia a dia da decisão. E esse é o benefício de você ter um mandato exclusivo, né? Que a gente consegue ir desenhando a 4 mãos também, né? Vendo aqui a parte de vocês, o que está tendo de movimentação, apetite a risco e tudo mais, e adequando aqui na parcela da gestão. Isso aí. Não, resumidamente aqui, só para acrescentar um ponto final aqui sobre essa pergunta, que eu acho que é super bacana, a gente revisita naquele comitê de gestão que eu comentei com vocês aqui, a gente revisita cada case pelo menos uma vez por ano, tá? Então, até aqueles cases consolidados de mais de 10 anos, etc., obrigatoriamente, todo ano a gente tem que revisitar. Traz aqui a atualização, se acontecer alguma coisa que deveria chamar a nossa atenção ou não, enfim, a gente revisita cada case uma vez por ano, só que o nosso contato com os gestores é praticamente diário, tá? Então, dentro da nossa equipe aqui, tanto a equipe de gestão de portfólio como a equipe de research, cada profissional tem um universo de cobertura mais próxima, né? Que ele está ali sempre no dia a dia com o gestor, conversando, etc. E necessariamente, toda virada de mês, a gente senta com todas as nossas alocações principais e discute com o gestor diretamente cenário, posicionamento, o que ele está enxergando daqui para frente, etc. E ele obrigatoriamente, nesses calls de atualização, levanta a mão se teve alguma mudança institucional. Saiu algum analista, não saiu algum analista, estamos procurando, conseguimos contratar, enfim, eles nos atualizam do ponto de vista institucional. Claro que, quando os movimentos são importantes, eles levantam a mão até antes desse call, né? Então, acabei de fazer o call, depois de 2 dias teve alguma mudança institucional na gestora, pode ter certeza que a primeira coisa que ele vai fazer é, Itaú, acabei de fazer o call com você há 2 dias atrás, mas teve uma mudança institucional aqui que eu acho que, né, que você precisa saber, etc., e nos passa informação. Então, nosso contato com gestores é praticamente muito próximo, né? Tem que ser assim, porque a gente está dependendo daquele conjunto de condições ali que a gente olhou, qualquer mudança em relação a isso, a gente tem que parar para conversar, tá? Legal. Essa governança bem definida, acho que é um dos pilares do sucesso do negócio. Pessoal, a gente vai dar uma pausa pro café aqui e a gente retorna na sequência, tá bom? Obrigado, até mais. Bom, pessoal, a gente está encaminhando para o final do nosso podcast, mas acho que tem 2 grandes tópicos aqui que eu queria, né, explorar um pouquinho com vocês, né? O primeiro, a gente está num período, né, enquanto entidade, de fazer revisão da política de investimento, rediscutir alocação, né? Eu queria que vocês pincelassem um pouco, né, qual que é a importância de ter diversificação de portfólio, como é que a renda variável, né, compõe, né, essa diversificação do participante. Acho que é legal a gente abordar esse tema. Bom, vamos lá, acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. Normalmente, quando a gente fala em diversificação ou macroalocação de longo prazo, né, que é uma palavra diferente aqui, e muito presente nas conversas com as fundações, a gente leva em consideração algumas coisas. Primeiro delas, qual é o período que a gente tem de acumulação, né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, fala quanto tempo eu tenho, né, até a minha aposentadoria, de forma que eu consigo arriscar um pouco mais, né? Ou eu deveria arriscar um pouco menos. É muito difícil, porque a economia ela é em ciclos, né? Então a gente pode estar um ciclo de crescimento, e aí os ativos de risco vão estar performando super bem, e vão ter ciclos que são mais desafiadores, né? Então eu costumo dizer que, e é normal as pessoas perguntarem isso na fundação o tempo todo, né? Se a gente não quiser definir qual que é a macroalocação, né, a gente já pode ter algumas macroalocações previamente definidas em função de perfil, né, ou aquele que já tem, né, um plano mais robusto de longo prazo também. Então, acho que a gente consegue aqui direcionar para o individual, né? Então, assim, eu me sinto mais confortável em correr determinado tipo de risco, porque primeiro é a questão da acumulação, depois é a questão do perfil de cada um, né? Então, isso aqui é muito, muito individual.
né? Mas o fato é que quando você olha ativos de risco versus ativos livres de risco, e quando a gente fala de ativo livre de risco aqui, a gente está falando basicamente de taxa de juros. Então, se eu comprar hoje, né, para minha carteira de aposentadoria, o CDI, ao longo de 30 anos, eu vou ter um resultado. Se eu souber transitar nesses ciclos econômicos e acrescentar outras classes de ativo, então a gente falou de algumas aqui já, né, o próprio multimercado, que é aquele gestor que ele é pago para descorrelacionar dessa taxa de juros e ganhar dinheiro em diversos mercados, mercados de moedas, mercados de ações, né? Ou se eu estiver falando basicamente do mercado de ações, que a gente discutiu um pouquinho aqui também, né, e falamos sobre, por exemplo, aqueles que estão mais próximos ao índice, né? Então, vou ter um percentual, 10%, 15%, 20%, 30% da minha reserva eu vou ter em renda variável. Mas em qual renda variável? Né? E aí começam as derivadas dessa conversa. Mas percebe que tudo isso está relacionado ao grau de conforto daquele participante. Né? E quando você projeta em 30 anos, em 40 anos, em 25 anos, né, e coloca esses ativos de risco, o resultado ele é diferente. Né? É claro que se você pegar uma janela ruim de um ciclo econômico e falar assim, pô, mas nos últimos 5 anos esse ativo não foi tão bem, ou nos últimos 3 anos esse ativo não foi tão bem, é porque você está olhando para o período, né? Você talvez não tivesse que estar naquele ativo de risco. Por quê? Porque eu estou olhando para 20 anos. Né? Então, aqui no Brasil, a gente é mais... e quando eu falo do Brasil de mercados emergentes de uma maneira geral, quando a gente projeta o curto prazo, automaticamente a gente acaba trazendo tudo para os ativos mais livres de risco. Né? Então, mas o grande desafio do gestor não é eu deveria estar no ativo livre de risco, mas em si, qual o próximo ciclo econômico, e um ciclo econômico pode durar 1 ano, pode durar 5, pode durar 10, e onde eu deveria estar posicionado naquele ciclo econômico. E aí é que entram esses ativos, né? Porque é natural para um país que deve seguir uma trajetória razoável de crescimento, que a sua taxa de juros esteja equilibrada, né? E a gente vai falar um pouquinho do cenário aqui também, né? Mas acho que ela esteja equilibrada significa o quê? Você tem o equilíbrio ali de oferta e demanda, a sua inflação está controlada, a sua taxa de juros está dentro de uma normalidade. Essa taxa, em termos de normalidade, ela abre um ciclo de crescimento econômico. E aí é no ciclo de crescimento econômico que você ganha bastante dinheiro com ativos relacionados à renda variável. Por quê? Porque aí vem a capacidade do gestor de aproveitar as oportunidades em função desse ciclo e escolher qual o melhor veículo ele deveria estar. Né? Então, eu diria que o processo passa por essas etapas. Escolha individual, avaliação, prazo que eu tenho, né? Porque o que destrói muito o valor, isso é perigosíssimo, é quando você acha que você tem um perfil, você entra em determinado perfil, depois vem um mercado contra e você vai lá e resgata. Porque você está fazendo ali, na verdade, né, óbvio que deve ter um stop ali, um momento que você fala assim, não, peraí, aqui eu joguei a toalha, mas não é no primeiro ciclo negativo que você tem que jogar a toalha, porque isso existe muita destruição de valor. Então tem que ser uma decisão muito consciente, voltada para o longo prazo. Não é fácil, né? Assim, a gente olha dentro do mercado financeiro que a gente está inserido, é tranquilo para a gente falar sobre isso no dia a dia, mas eu também tenho pessoas relacionadas à minha família e tudo mais. Pô, mas e aí, como é que você faz? Né? Então sempre vem aquela pessoa e fala assim, Leonardo, qual a sua opção? O que você fez? Isso. Né? Então, normalmente quando isso acontece, você fala, pô, peraí, né? Vamos olhar para o individual. E é individual mesmo, mas tem que levar em consideração essas características, né? Para você tomar uma decisão. E quando chegar no jornal que você olhar e falar assim, poxa, o ativo não foi tão bem, tá tranquilo, tá tudo controlado, não mudou nada, não houve nenhuma quebra, né, de fundamento, não houve nenhuma quebra né, institucional, nada que justifique uma tomada de decisão mais drástica. Acho que é isso. Legal. Você tocou num ponto, a gente num outro podcast comentou um pouco sobre market time, assim, né? E a gente tem 3 planos, né, aqui da Elos, planos CDs que tem perfil de investimento, né? O protetor, o equilibrado, dinâmico e visionário. E o fundo, né, o FOF nosso aqui, ele tá no dinâmico e no visionário, né? Mas eu tô comentando do market time porque aí às vezes a gente recebia a pergunta assim, puxa, mas tá no momento de eu mudar de perfil porque eu vi que a bolsa vai melhorar. E o que a gente tenta, né, trazer para o participante é justamente nessa linha do longo prazo, assim, né? Porque se você for tentar arbitrar os perfis para tentar pegar o melhor momento de mercado, a gente sabe que é difícil e a teoria mostra que isso destrói valor, né? É muito mais claro e lógico se a gente comprar um perfil, carregar esse... É óbvio que vai ter momentos que você vai precisar mudar, mas não é uma coisa para você tomar decisão todo ano, ficar mudando de perfil, porque isso né, atrapalha a construção do portfólio. A gente trabalha bastante com research também, né? Então não adianta só a gente dizer que a gente faz, então a gente escreve bastante coisa. E a área de Fund of Funds, até eles fizeram um exercício, já tem aí alguns meses, mas que eu acho que é importante destacar que é a história do market time. Numericamente, como é que isso se apresenta quando você olha no longo prazo e tenta
fazer esse market time. Então a gente pegou um exercício de 20 anos, e nesses 20 anos a gente tirou as 10 maiores altas da bolsa. Significa dizer o seguinte, eu vou sair porque a bolsa não está indo tão bem assim, e eu vou entrar quando eu achar que a bolsa vai subir. Primeiro que você não vai adivinhar nunca qual que é esse time. Então se você tirar as 10 altas da bolsa, você sai de uma valorização de cerca de 700% nominal para cerca de 100. O que significa isso? Eu teria errado, né? Muitas vezes. Por quê? Aonde que está o conforto da fundação aqui? A fundação justamente ela tem uma macroalocação de longo prazo, ela não precisa apertar o botão de pânico para nada. Zerei bolsa, zerei multimercado, aumentei bolsa, aumentei multimercado. A fundação não precisa disso, porque ela tem um exercício atuarial de longo prazo que ela tem que defender, né? E ela fez uma leitura correta da sua população, ela fez uma avaliação, né, do seu público, se faz sentido eu ter aqueles perfis, ou se faz sentido eu ter um plano único, né? E aquilo ali foi definido pensando em 20 anos. E esse exercício é o que ampara a decisão de manutenção nessas classes de ativo. Legal. Eu vou emendar essa conversa agora para a gente pro último tópico, que acho que é um tópico que todos os participantes estão doidos para ouvir, que é um pouquinho de cenário, né? A gente está num ano bastante volátil, né? Quando a gente olha o resultado da bolsa, né? A gente tem guerras acontecendo aí mundo afora, né? Estados Unidos talvez no maior nível de taxa de juros, né? Como que isso impacta, né? Se vocês puderem comentar um pouco como é que está a cabeça do Itaú Funds of Funds, do Itaú Asset com relação ao mercado, eu acho que os participantes vão ficar contentes de ouvir. Legal, vamos lá. Se olhar, né, Leonardo, assim, os últimos 3, 4 anos foram muito desafiadores para a indústria como um todo, né, de investimentos, né, não só para a bolsa, mas para a indústria como um todo, porque aconteceu literalmente de tudo, né? A gente viveu uma pandemia jamais imaginada, né, que todo mundo ficou em casa sem poder sair, mudou o hábito das pessoas, né, etc. Depois você teve, né, depois de um longo período de tempo, os juros voltando a ser altos no mundo, né? Porque teve uma inflação voltando ali na normalização da economia, etc. E agora a gente está vivendo esse ciclo, né, de juros mais altos. Então, nesse ambiente dos últimos 3, 4 anos, pegando especificamente na gestão de renda variável, os gestores tiveram uma primeira resposta a esse ciclo muito positiva. Quando veio, né, a pandemia e se criou estímulos nunca antes visto, né, em todas as economias, gerando liquidez, etc. Os juros foi muito baixo. E os gestores de renda variável concentraram suas alocações em empresas que estavam ligadas direta ou indiretamente em relação à tecnologia. Né? Então, eram as grandes ganhadoras daquele ambiente com juros baixos, porque elas são mais alavancadas financeiramente, porque mudou o hábito de grande maioria da população, né? Fazendo mais compras online, etc. E todo mundo que tinha potencial de ganho de share, potencial de ganho de resultado em relação àquele ambiente, se favoreceu muito. E os gestores, nessa primeira leitura, eles foram muito bem. Se pegar o ano de 2020, por exemplo, já vinha de um 19 muito bom, 2020 foi espetacular para a gestão de renda variável no Brasil. O que aconteceu de lá para cá foi bem diferente do que a gente viu nesse primeiro momento, né? De 21 para 22, o que a gente começou a ver foi uma normalização da economia, as pessoas devagarinho voltaram a ter uma dinâmica mais normal, né? Saindo ali de casa, quando a pandemia começou a acabar, né? E fluxo, né? Resultado daquele estímulo que foi muito agressivo na época da pandemia, começou a voltar uma inflação global que não existia há muito tempo, né? Então, os Estados Unidos, que não tinha inflação desde a década de 80, por exemplo, começou a apresentar uma pressão nos preços, todas as regiões começaram a ter uma pressão inflacionária e os juros começou a ter que ser mudado de patamar. Aquele juros muito estimulativo começou a ter que ser revertido, né? Só que num primeiro momento, os gestores, não só de bolsa, mas como todos os gestores, tinham uma visão que o ajuste seria menor do que definitivamente ele foi. O juro saiu de um extremo, foi para o outro. Você pega os Estados Unidos, que era 0, veio para 5 e pouco. Você pega o Brasil, que estava em 2, né? Extremo, nunca tinha tido uma taxa tão baixa, foi para o outro extremo, quase em 14, né? E os gestores acreditavam que ia parar um pouco no meio do caminho. No primeiro momento, assim, eles achavam que ia parar no meio do caminho. Então, como o juro saiu de um patamar muito baixo para um patamar muito alto, todas aquelas empresas que eles estavam posicionados sofreram uma correção enorme, porque são empresas que dependem mais do custo de capital, né, que elas são mais alavancadas financeiramente, então elas sofreriam muito com esse aumento de custo de capital,
E o ambiente ia mudar de novo, né? Com juros altos é muito diferente do ambiente de juros baixos, né? Definitivamente. E os gestores, infelizmente, nesse segundo momento, eles tiveram uma resposta mais lenta do que o ideal para fazer uma rotação nos seus portfólios. Então, você pega 19 e 20, eles foram muito bem, só que 21 e 22 eles foram muito mal. Porque eles ainda estavam posicionados nesse tipo de empresa, né, que estava ligado diretamente ou indiretamente à tecnologia, que foi muito bom em 2020. Só que com aquela mudança de ambiente macro, essas empresas que estavam muito valorizadas sofreram uma correção enorme e muitos gestores continuaram com essas posições. Né, que até gerou depois um fator técnico, né, de muito resgate na indústria, tal, que teve até um plus nessa correção, tá? Daqui para frente, né, olhando um pouquinho o ambiente de 23 e olhando mais para frente, a gente já viu essa rotação setorial acontecer. Então, hoje os gestores já estão muito mais posicionados de novo no setor de bancos, de novo no setor de utilities, né, que são setores que normalmente se beneficiam de um ambiente de juros mais alto, né? Tem um fluxo de caixa mais constante e dependem menos do custo de capital, né? Então, eles já fizeram essa rotação, então o ano de 2023 é um ano positivo até agora, né? Os gestores, eles geram alfa em relação ao Ibovespa na grande média, né? Só que agora é como você comentou, né? Olhando daqui para frente, o que vai ditar não só os gestores, mas como o beta, né, de bolsa, né, o ambiente de investimento vai ser a taxa de juros, né? Parecia, né, quando a gente começou o 23, parecia que os juros ia começar a se acomodar lá fora, né, nos países envolvidos. Muita coisa já tinha acontecido em 22, né? O juros já tinha subido substancialmente e poderia ter um reflexo positivo na inflação. Só que ao longo de 23 isso não se mostrou ser verdade. Né? A economia americana, por exemplo, continuou a ser muito resiliente, a pressão inflacionária continuou a existir, emprego, uma taxa de desemprego super baixa, e essa pressão nos juros continua. E uma vez que você tem a economia principal, né, que é os Estados Unidos, com taxa de juros de 10 anos, por exemplo, perto de 5%, isso afeta Liquidez de todo o equilíbrio do sistema financeiro, Sim. né? Porque a grande referência de um ativo sem risco, etc., quando ele está muito premiado, desequilibra tudo, né? Isso pode limitar um pouco a nossa queda de juros no Brasil, né? Já chegou a cogitar que os juros no Brasil poderia ter um movimento forte até 9%. Hoje você pega a precificação, não é mais nesse 9% no final do ciclo, é muito mais perto de 10, 10,5%. Já tem até alguns players que falam em 11% na taxa de terminal, enquanto os Estados Unidos estiver muito premiada. Então, isso pode ser um limitador para uma arrancada de um investimento de risco como a Bolsa, por exemplo. Então, a gente está num ambiente de incerteza muito ligado aos juros, né, dominante dos Estados Unidos, mas impactando os juros no mundo inteiro, que isso pode ser algum limitador. Por isso, né, que eu acho que volta naquela sua primeira pergunta, né, da importância de você diversificar. Né, de você não estar posicionado em apenas um único gestor, de você não estar posicionado em um único perfil, né, de investimento. Você pega a nossa carteira, por exemplo, tem gestores mais aderentes ao índice, que podem surfar melhor um beta, né, surfar melhor a consistência ao longo do tempo. Tem gestores mais orientados para o longo prazo, tem aqueles gestores novos que a gente comentou. Então, essa diversificação é importante porque ela gera um espaço para você conseguir se adaptar a qualquer tipo de cenário, né? Se adaptar melhor a qualquer tipo de cenário. Então, se o cenário vai ser um pouquinho mais incerto no curto, médio prazo, alguns gestores têm um perfil para se adequar melhor, né? Mas você tem ainda aqueles gestores que estão olhando mais o longo prazo e não importa esses próximos 6 meses, né? Então, essa diversificação gera uma saúde, né, para o portfólio, que é importante. E, de novo, né, como o Jeff comentou aqui, toda a classe de risco, né, de qualquer que seja estratégia, ela tem que ter prêmio de risco. Sim. Né? Porque você tirar o seu recurso do CDI para investir em alguma coisa, tem que ter um prêmio de risco. O mercado embute um prêmio de risco ali dentro, né, dessas estratégias. Então, se você souber fazer a sua calibragem, né, de asset allocation, se você conseguir distribuir de acordo com o seu perfil, e não existe certo ou errado, tem que ser de acordo com o seu perfil, mas que seja uma coisa que te dê conforto para você ter uma disciplina de carregar aquele negócio no longo prazo, você aproveita esse prêmio de risco. Sim. Né? Então, todas as classes têm prêmio de risco. A Ibovespa deveria ter um prêmio de risco ao longo do tempo, os gestores mais ainda, e se você tiver com o tamanho certo a ponto de você reservar aquele recurso para o longo prazo, esse prêmio de risco vai vir.
né? Você precisa ter só a disciplina de carregar e estar bem diversificado para você também ter uma consistência ao longo do tempo, né? Então, o cenário agora não está bom para retorno absoluto? Que bom que tem um ativo lá para para te ajudar nesse momento de mais incerteza. E quando voltar a seu retorno absoluto, ele vai pegar o potencial de ganho. Ou seja, tem que ter a disciplina, boa diversificação, que no longo prazo o resultado deveria aparecer. Jeff, quer complementar, Gabriel? Esse ponto do Giordano é bastante interessante aqui, mesmo não só focando na parte do FOF, do como é importante de fato você ter o retorno absoluto e você ter o iniciativo e tudo mais, mas também reforçando aquele ponto que a gente estava conversando sobre market timing e tudo mais, de como esse cenário é volátil, né, incerto, e ele muda muito rápido dentro do mesmo ano, né, que nem o Giordano comentou, a gente viu o Treasury subindo quando a previsão é de que se reduziria, e se você ficar tentando jogar nisso, né? Principalmente como participante ali, de querer movimentar ali de perfil e tudo mais, pode ser bastante prejudicial aqui por perder essa movimentação de bolsa, né? A gente não consegue acertar 100% ali de como vai terminar a bolsa, mas é importante a gente sempre ter essa diversificação e no longo prazo o prêmio de risco vem, como o Giordano comentou. O prazo ele é essencial nessa análise, né? Porque qual que é a forma, né? Ou a maior parte das pessoas elas pensam ativos de risco olhando para uma leitura de cenário, qual o prêmio que a gente tem, onde que está posicionado esse mercado. E aí, a depender das circunstâncias, você vai ter, por exemplo, um grau de convicção mais elevado em relação ao cenário, mas o prêmio não é tão grande, então eu não vou tão grande nessa posição. Né? Qual que é a combinação perfeita que é o que o gestor gostaria de ter? Grau de convicção com prêmio alto. Né? Então, é por isso que essa conversa ela não é uma conversa tão fácil quando você insere a variável cenário econômico. Os ciclos econômicos que eu digo, né, assim, eles têm sido mais erráticos, né? As variáveis, o comportamento das variáveis, ela é diferente hoje em dia, né? Então, hoje você tem uma determinada situação que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, rapidamente a nossa bolsa é precificada, né? Então, os ciclos, por que eu falo que eles são erráticos? Porque antes você tinha um ciclo que é aquele que a gente aprendeu na faculdade de economia, né? Eu, pelo menos, né, que fiz economia aqui, enfim, tem uns malucos que gostam disso, né? Mas o fato é que quando você entra num ciclo, você fala, então agora a gente está num ciclo de crescimento. Então ele vai crescer, né? Depois ele vai passar por um ciclo de aperto monetário para corrigir de novo se crescer demais e ele volta. Só que agora não é assim. Né? Percebe que a gente falou desde da leitura de cenário aqui que o Giordano comentou, a gente teve uma pandemia, então rapidamente a gente cortou juros para tentar reativar de alguma forma. Logo na sequência a gente teve um ciclo de inflação elevado no mundo, essas ações foram coordenadas, então normalmente você tinha aquela condição, né, de num cenário falar assim, então os emergentes estão num estágio, né, e os desenvolvidos estão em outros, então percebe que todo mundo ficou coordenado em alguma medida. Mas teve uma questão de inflação localizada por retomada de peças, então são coisas que vão impactando nesse ciclo e não vão tornando ele mais tão trivial como era, a gente aprendeu no livro texto lá atrás. Né? Então essa questão da diversificação é importante, né? Mas fato é que a gente hoje, olhando para o Brasil, né, falando um pouco aqui de cenário, a gente sabe que essa taxa de juros ela é menor do que o estágio que ela está hoje. Ela já foi precificada, foi um pouco mais ou menos precificada, mas ela é um pouco menor. Né? Tem o desafio dos Estados Unidos, como o Giordano comentou, sim. Eu acho que essa é a principal variável que preocupa qualquer portfólio manager aqui, qualquer gestor de portfólio, né? No sentido de que, cara, se essa taxa de juros permanecer elevada por esse tempo, a gente vai ter um desafio maior aqui em relação ao ativo de risco. Mas assumindo que em alguma medida isso deve retornar à sua normalidade, lembra que eu falei no início? Né? Então a gente sabe que a taxa de juros de equilíbrio nos Estados Unidos longe de representar 5%, assim como a nossa taxa de juros também não pode ser 13%, não pode ser 10%, ela tem que ser uma taxa mais baixa do que o que a gente tem hoje. Então, se isso é verdade, se a gente vem ainda de uma forma lenta, né, reduzindo essa taxa de juros, a gente está voltando para um ambiente de normalidade, onde, né, a expansão dos negócios, a retomada da atividade econômica de forma mais pujante, ela deve aparecer. E sendo assim, né, voltando de novo para aquela questão do cenário e convicção. Então, se a gente acha que isso vai acontecer, a nossa convicção ela é razoável, né? E até pensando depois numa discussão de política de investimento, fala, bom, o quanto de desconto eu tenho nesses ativos? Né? Eu tenho um bom desconto, né? Significa o quê? Eu tenho um prêmio. Mas eu consigo movimentar todo o meu portfólio agora para aproveitar esse prêmio? Não, porque minha convicção no cenário ela é baixa, mas ela vai acontecer em algum momento. Né? Então, fazer um paralelo entre o que a gente está falando de futuro versus o que a gente tem de cenário na mesa hoje, é isso. Tem um grau de confiança elevado? Sim. A gente gosta do ativo de risco? Sim.
É o momento da gente alocar 100%? Ainda tem coisas para acontecer no cenário. Basicamente, eu atribuiria aqui a principal delas, aí a taxa de juros nos Estados Unidos, esse equilíbrio de oferta e demanda, que tem se mostrado bastante resiliente. Esse acho que um ponto, só para complementar o Jeff aqui, com um ponto que ele mencionou, essa questão do desconto, se você pegar, né, o índice Bovespa ao longo do tempo, né, a média daquela famosa relação de preço-lucro das empresas, a tendência nos últimos 10, 15, 20 anos foi ter uma relação de preço-lucro no Brasil perto de 11, né? Ou seja, o preço da empresa representava 11 anos de lucro, né? Na média foi isso ao longo do tempo. E se você pegar dois desvios padrões para cima e para baixo, essa relação varia entre 6 a 15, mais ou menos, 6 a 16, a grosso modo. E a gente está, desde o ano passado, flutuando muito mais perto da banda mínima, né? Ou seja, nós estamos no momento que as ações, teoricamente, estão mais descontadas que o normal, né? Já suficiente para ser uma grande oportunidade de você falar, pô, isso aqui é barbada, vamos comprar que vai dar certo? Tem todo esse ambiente de incerteza, né? Os juros nos Estados Unidos mais alto, pode limitar a queda no Brasil, etc. Mas o copo meio cheio é que as ações estão baratas representando esse negócio. A pior combinação é, pô, o momento tá de incerteza e o preço tá caro, né? Não, aqui é um momento de bastante incerteza, mas o preço tá barato, né? E tem até uma brincadeira que a gente comenta lá, né? Brincadeira nossa lá, mas a bolsa normalmente, né, é o único lugar que quando ela entra em liquidação, todo mundo foge da loja, né? Que é uma brincadeira que a gente faz lá, mas é verdade, né? Que no final das contas, quando o cenário fica muito incerto, etc., a bolsa tem uma queda representativa, muita gente sai ao invés de querer aproveitar esse momento. Só que, lembrando, né? Acho que assim, sempre para aproveitar esse momento, você tem que ter esse olhar de longo prazo, porque se o preço está tão descontado assim, é que tem, óbvio, uma condição, né, de mercado para fazer esse preço estar descontado, que ela não some de uma hora para outra. Tem uma série de coisas para acontecer, como o Jeff bem comentou aqui, mas o copo meio cheio é que a bolsa está muito mais barata que essa média, então deveria ter um bom upside olhando para frente se você tiver realmente a disciplina de carregar no longo prazo. Isso aí, pessoal. Acho que esse tema é um tema que renderia um podcast por si só, né? Falar de cenário é sempre muito empolgante, né? A gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso podcast, do Duelos Entre Nós. Né? Queria agradecer aqui a presença do Giordano, do Jeff, né? E do Gabriel. E antes de passar para vocês falarem rapidamente o encerramento, só lembrar o nosso participante para acessar as nossas redes sociais, né? No espaço de investimento, né, se você quiser ter ali mais informação sobre o fundo, a gente tem disponibilizado o CNPJ do FICFIA. Você consegue entrar nos buscadores aí na internet e ter ali um pouco mais de informação sobre o fundo. E agradecer aí mais uma vez os participantes. Giordano, se quiser só se despedir pra gente... Só agradecer de novo aqui o espaço, conte conosco não só na gestão do fundo, como também de ter esse tipo de interação, a gente está sempre à disposição e... Vamos com tudo aqui para frente. Isso aí, obrigado. Legal, Leonardo. Obrigado pela oportunidade aqui. Parabéns pela iniciativa. Acho que é muito legal a gente poder fazer esse bate-papo. É mais fácil a gente ouvir, né? Ou ver a pessoa falando do que ler um relatório. Então, acho que é bem legal essa iniciativa aqui da Elos. E a gente está à disposição. A gente já é um parceiro de longo prazo aqui. A gente vai seguir por mais 20, 30 anos nessa parceria aí. Conta com a gente lá na Itaú Asset, seja para a gente falar de cenários, se for para a gente falar de Fund of Funds novamente. A gente está à disposição aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Perfeito. Gostaria também aqui de agradecer, né, a oportunidade, a parceria. Sempre um prazer estar com vocês e para o que precisar aqui, podem contar com a gente para novas participações, voltar aqui e falar um pouco mais sobre o FOF em próximas rodadas. Vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. Valeu, Muito obrigado, Leonardo. Leonardo.